Verso 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Então Joel começa a se pronunciar diante de Israel, dizendo: ouvi isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto aos vossos filhos, e os vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos desse a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, que deixou o migrador, comeu o devorador, que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do moço, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem queixadas de uma leoa. Fez da minha vida assolação, e destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, e lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta como virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. E a vide se secou, os olivais se murcharam. Verso 11: envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, mais uma vez rogamos a Ti e a Sua graça, que nos visite, que nos console, que se apiede de nós, que não nos desampare a despeito dos nossos pecados, das nossas incoerências, da nossa insensatez. Por causa do Seu amor que cobre a multidão de pecados, sê propício a nós. Salva-nos, Senhor. Não te dá que pereçamos, Senhor. Ó Deus, alivia o nosso fardo, traz discernimento em tempos escuros, consola teu povo, que nossos pés estejam firmados na rocha, que é mais alta do que nós, que a nossa confiança, Senhor, como Josafá, esteja depositada em Ti, nossos olhos estejam voltados para Ti, Senhor. Que o Senhor possa despejar da sua graça gloriosa e abundante sobre toda a extensão desse salão, tomar mentes e corações cativos à Tua palavra, de maneira que o Teu reino avance, que Tu receba glória para Si, e que nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero usar os acontecimentos dos últimos dias, principalmente no tocante ao coronavírus, para falar sobre o que fazer, como agir em tempos de crise, em tempos de adversidade, como a igreja deve se posicionar diante de crises, e principalmente quando esta crise ela tem proporções globais, em razão da peste, da epidemia, da pandemia do coronavírus, que tem assolado o mundo todo, que se iniciou na China e agora tem como seu epicentro a Europa, e já está migrando para todos os outros países do mundo. Diante desse quadro alarmante, é importante lembrar também que esse tipo de situação foi prevista
nas Escrituras e profetizada por Jesus como um dos sinais do fim. Dos tantos sinais que Jesus menciona que precederiam sua volta, um deles é que o mundo seria tomado por pestes, pestilências, ou seja, epidemias, doenças, iam tomar grande parte da população, assinalando o fim. Por mais que haja muita especulação sobre esse assunto, cada dia uma notícia diferente, há também as fake news a esse respeito, e muitas opiniões divergentes com relação ao coronavírus. O fato é que ele está aí, ele chegou, ele é real, e ele está causando pânico em todo o mundo. Para você ter uma ideia, o maior campeonato de futebol europeu, a Champions League, foi cancelada em razão do coronavírus. A Libertadores da América também. As partidas de futebol, de basquete ou dos esportes estão sendo realizados sem a presença do público. A NBA, a liga profissional de basquete, a maior liga do mundo, também adiou os seus jogos. Os Estados Unidos, Donald Trump, ordenou que todas as viagens que viessem da Europa para os Estados Unidos fossem canceladas. Então, pessoas estão paralisadas em muitos países, sem poder regressar para os seus lugares, para os seus lugares de origem. Esse vírus já fez dezenas, centenas, milhares de vítimas, e tem centenas de milhares contaminadas, e tem uma outra grande porcentagem que nem sabe que está contaminada. Então isso vai se desdobrar ao longo do ano ainda, e nós temos muito ainda para ver, ouvir, o que isso pode causar. E o Brasil, tamanho continente que é, também não ficou fora disso. Pessoas que voltaram principalmente da Itália, dos Estados Unidos, de viagem, contraíram o vírus e já transmitiram eles para pessoas principalmente de São Paulo capital e do Rio de Janeiro. Diante disso, eu quero usar o livro de Joel para nos mostrar como devemos nos portar em tempos de calamidade, de crises, de devastação. Isso porque o livro foi escrito, ou a profecia, o pronunciamento de Joel, foi feito em um momento semelhante ao nosso. Estava havendo uma seca terrível sobre a terra, levando com que o povo de Israel começasse a sentir já os efeitos disso. Juntamente com isso, a nação é atacada, as suas lavouras, por enxames de gafanhotos, levando a um colapso econômico e financeiro, devastando assim toda a nação. E isso teve vários desdobramentos. Uma vez que a economia foi afetada, até o culto a Deus foi interrompido em razão da peste de gafanhotos. Então, a semelhança deles, que passavam também por uma crise gerada por uma peste, só que esta era gafanhotos, nós também estamos vivendo uma crise causada por outra peste, um vírus. E é incrível como um protozoário, um vírus, que é um ser unicelular, é do tamanho de uma célula, está colocando o mundo inteiro de joelhos. Que coisa forte, né? Isso traz muitas implicações no tocante à nossa própria condição. Mas eu vou usar isso, expor parte desse capítulo 1, para mostrar então como lidar com estes períodos. Só novamente recapitulando, havia também uma crise financeira, um colapso financeiro, em razão da praga de gafanhotos e da seca, que levou
toda a nação está debaixo de uma crise. Joel então vai se pronunciar dizendo a causa e qual deve ser a postura deles diante de tal crise. E no verso 2 ele começa assim: ouvi isto, vós velhos, e escutai. Então nós temos duas palavras aqui no verso 2: ouvi e escutai. O profeta, com esses termos, quer chamar a nação, quer chamar a atenção da nação para a urgência e a gravidade do que está acontecendo. É típico do povo, é típico do ser humano, a passividade, a indiferença, ele não dar importância às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E nesse sentido, o brasileiro sai na frente. O brasileiro é uma das criaturas mais indiferentes do mundo. Tanto é que o nosso próprio presidente, uns dias atrás, se pronunciou dizendo que esse coronavírus era uma fantasia, era uma bobagem. 2 dias depois estava se pronunciando de máscara. Quando você fala para um brasileiro que ele tem algo grave, não, isso aqui não é nada não. Ele vai deixando, só vai no médico quando começa a vomitar sangue, porque ele não leva nada a sério. Consciente disso, consciente que o povo tem a tendência a ignorar as advertências de Deus, ignorar a gravidade das coisas, o profeta então quer chamar a atenção deles dizendo: ouvi e escutai. Ou seja, isto que está acontecendo é grave. Isso não é qualquer coisa. Isso não é para ser visto com indiferença. Vocês devem colocar a sua atenção no que está acontecendo e no que os telejornais e que os ministérios de saúde estão divulgando. É um caso sério, é uma epidemia grave, o colapso é mundial, e os efeitos e desdobramentos disso podem ser devastadores e incontroláveis. Acordem, deem atenção aos sinais que Deus está provocando na natureza. Então, primeiro ele pede atenção. Segundo, verso 3: narrai isso aos vossos filhos, e os vossos filhos os façam aos seus filhos, e os filhos dessa outra geração. A outra ideia, Deus diz: transmitam a gravidade disso aos seus filhos, à sua família. Tem pai que a crise está pegando fogo e ele priva o filho, priva a família, priva aqueles que estão próximos da verdade, da realidade. Joel quer que eles compartilhem, parem de esconder da família, mostrem a gravidade do que está acontecendo, ensinem eles a começar a se compadecer da condição dessa situação. Então, comunique aos seus filhos, comunique às esposas, comunique às famílias, comunique às comunidades da gravidade do que está acontecendo. Não engane seus filhos, não crie para eles um mundo de fantasia fora da realidade. Mostre para eles, meu irmão, a realidade da vida, dos fatos, e a condição do mundo diante dessa calamidade, desse colapso. Filhos, o mundo está sendo atacado por uma epidemia, as coisas estão sérias, não sabemos as consequências disso. Tema, meus filhos, clamem a Deus, meus filhos, invoquem a Deus, já comecem a formar o caráter dos seus filhos. Aí ele vai anunciar o que está acontecendo, revelar
O verso 4, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o migrador, e etc, assim por diante. Ele vai falar de cortador, migrador, devorador. São fases do gafanhoto quando bota o ovo. Ovo, larva, inseto e a fase adulta. É apenas isso. Então ele vai dizer qual é a causa da crise. A nação foi invadida por uma peste. Enxames, enxames, enxames. Nuvens e nuvens e nuvens de gafanhoto estão assolando, devastando toda a nação. Ele anuncia a causa da crise, a peste. Semelhante a eles, meus irmãos, dizem que um tempo atrás esse vírus teve o seu nascedouro, ou foi criado, ou ele começou a se espalhar na China, começou entre os chineses, se espalhou pela China, fez vítimas, fez mortos, e logo foi para a Europa, principalmente para a Itália, e não se tem ainda a vacina para isso. Não é que ele é tão letal, tão fatal, mas por não haver ainda domínio sobre ele, não haver uma vacina certa, e por ele se propagar em uma velocidade absurda, isso pode gerar uma comoção mundial, uma praga mundial, e até que consigam controlar, o estrago pode ser enorme. Especula-se que ou pode ter sido causada por animais mesmo, alguma coisa ali, acidente, outros afirmam até de uma guerra biológica que pode ser provocada. Eu não me preocupo na causa do vírus, o fato é que ele está aí, e o fato é que foi profetizado por Jesus. E quando Jesus profetiza que o fim seria marcado por pestes, ele não disse qual a causa delas, se iam vir dos macacos, das frutas, dos animais imundos, ou se ia ser um controle de poder mundial, ou um controle das potências mundiais, um plano das potências mundiais, espalhando isso entre os povos. Eu não sei. E também outros vão dizer, pastor, para que dar ênfase no coronavírus? Já tivemos uma gripe aviária, gripe suína, H1N1, etc, etc. Sim, agora tem mais uma para completar o arcabouço de profecias, o escopo de profecias, ou de fatos que cumprem as profecias de Jesus, e por menor que sejam, ou mais rotineira, sempre devem nos deixar alerta, ou alertas, sempre. Esses sinais não podem ser ignorados. Isso aí sempre teve. Que bobagem causar alarde nisso. Isso é uma farsa. Bom, isso aí é fruto de fake news. Isso aí é um jogo de marketing. Querido, é fato e é realidade e é um indicador do tempo, do fim. E não pode ser ignorado pela igreja. E o indicador do fim, o sinal, o cumprimento, é uma bandeira vermelha para a igreja se preparar, é para a igreja se nortear, é para a igreja ficar alerta, atenta. Não é para ela olhar, lá um vírus, kkkk, que legal, está todo mundo morrendo. Não é isso. O propósito é a igreja ir juntando as peças do quebra-cabeça, ela organizando os seus pensamentos e as suas ideias, e discernindo os tempos, entendendo que para o ímpio, para a mídia secular, se trata de apenas informação, views, likes. Para nós é um cumprimento profético, escatológico. Então ele também menciona a peste. Agora ele vai dizer do colapso que isso causou, o verso 5. Ébrios, despertai-vos, chorai, vai, todos os que bebei vinho, porque o mosto
foi tirado. 9, cortada foi a oferta de manjares. 11, parte C, porque o vai vinha ter sobre o trigo, porque a cevada e a messe do campo pereceu. Nós vemos aqui que a economia do país entrou em caos, em razão disso aí. Veja só, começamos a ver os desdobramentos dessa peste. Vai afetar o bolso, inflação, racionamento de água, racionamento de comida, falta de medicamento, e assim por diante. A peste paralisou, mobilizou toda a nação. Da mesma maneira, esta peste, que ainda não se sabe ao certo, na sua totalidade, os fatos reais de tudo que está acontecendo, uma coisa é certa: o mundo está entrando em colapso financeiro. A indústria, meu irmão, do turismo, que movimenta bilhões de dólares, salvo engano, trilhões, está toda emperrada. Os aeroportos estão parados, voos cancelados, portos parados. Conversei com colegas pastores da França, da Inglaterra, Londres, e da Irlanda, Dublin. Eles estão dizendo que falta comida nas prateleiras dos supermercados. Países de primeiro mundo. Está tendo racionamento, está faltando comida, em razão das viagens, do transporte, está emperrado. Aqui em Franca, por exemplo, as máscaras, máscaras para você não se intoxicar, e o gel em álcool, ele sumiu das prateleiras, e se você encontra, está super inflacionado, está caríssimo. Então falta material, falta mantimento, e o que tem está super inflacionado, está caríssimo. Veja só isso. E assim por diante. Então vai causar uma reação em cadeia. Imagina, os contratos publicitários não vão poder divulgar suas marcas, porque não vai ter partida de futebol, partida de vôlei, partida de basquete, não vai ter público, as prefeituras e as federações vão ficar sem a renda não vão pagar salários, e o salário de jogador, salário de equipe técnica. Veja só os desdobramentos disso tudo. Falta alimento, falta remédio, a imunidade abaixa, o vírus ele é mais letal com a imunidade baixa, e vai começar a fazer vítimas. Então veja só, o desdobramento. E se você quiser associar esse colapso com os 4 cavaleiros do Apocalipse, só um vírus desse compreende pelo menos os 3: inflação, morte e fome. É o cavalo amarelo, o cavalo vermelho e o cavalo preto. Você começa a ver a reação em cadeia. Vai haver morte, vai haver falta de comida, vai haver superinflação. Enfim, os cavaleiros também já estão soltos. Essa aqui é a introdução que Joel dá para a nação, da condição dela e da crise. Agora vamos ver as consequências disso. Vamos ver as consequências da peste e as consequências do colapso financeiro em algumas áreas da sociedade. Veja só a primeira consequência. As vaidades, os luxos, o supérfluo, em tempos de crise,
tem que ser deixado de lado. Se não, vejamos o verso 5. Ébrios, está falando para aqueles que bebem, os que vão a bares, os que frequentam, os que fazem uso do vinho, da cerveja. Ó. Verso 5, ébrios, despertai-vos, chorai e uvai, todos que bebei vinho. Sabe por quê? Por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. A crise não vai permitir mais ter luxo, não vai ter mais happy hour, não vai dar mais para no final da tarde sentar no barzinho com um torresmo e abrir uma gelada. É o que ele está dizendo. A crise impediu eles aqui de adquirir ou de usufruir das suas vaidades. Joel começa a listar em uma ordem crescente as implicações da crise. Então, esse tipo de bebida, aquele momento de lazer, não ia ser mais possível, porque tanto os gafanhotos como a crise estavam impedindo a fabricação do vinho, e também o preço estava muito alto, então não estava mais acessível. O primeiro passo, a primeira consequência das crises, ou de uma crise como essa, o que ela nos ensina é que as vaidades, em tempos de crise, têm que ser deixadas de lado. Não há como, diante de um fato aterrorizante desse, nós continuarmos nutrindo os nossos caprichos. A situação é crítica, está havendo inflação, fome, morte, não dá mais para desfrutar do mundo, fazendo vista grossa, como se nada tivesse acontecendo. As vaidades têm que ser deixadas de lado. Irmã, agora não é hora de defender ou brigar pelo seu capricho. Jovem menino, a situação é de colapso, é de calamidade pública, é de caos. Não é hora de exigir seus direitos no tocante às vaidades, trivialidades. Veja só, queridos, acabou o mosto, não tem mais vinho. Chorem bêbados, chorem pingaiadas, não vai ter mais, acabou. E isso aqui também mostra algo para nós. Olha o mistério agora é manto, presta atenção, que a revelação vai vir agora. Olha o manto. O texto, a insinuância, traz a lume algo. O quê? Em tempos de crise, são revelados nossos valores. Aonde está o seu coração? Aí está o seu tesouro. Valores. Aonde estamos apegados? Notem, Joel sabia que aos beberrões a crise ia trazer lágrimas. Ele diz: chorai, uivai, vocês vão sofrer. Mas por que nós vamos sofrer? Que o coração de vocês está posto nisso. As crises revelam onde está colocado nosso coração, mostram nossos valores, no que somos apegados. Aonde estamos? Onde estamos empregando o dinheiro, o tempo, o coração, as afeições, a nossa disposição em tempos de crise? Em Deus, na crise, no sentido de ajudá-la, ou estamos condoídos por ser tirado de nós o capricho?
Você está vendo como é que é a mente do Senhor Jeová? Como é que ela é articulada, dinâmica, inteligente? Deus tira o conforto e revela onde os corações estão postos. Isso é tremendo. A segunda implicação e o segundo tiratema do Senhor vai afetar agora a parte religiosa, espiritual. O culto em tempos de crise será comprometido. Se não, vejamos, verso 9: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares. São termos tudo para culto, sacrifícios, e a libação. E os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados, estão de luto. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou e as olivas murcharam. A crise agora começa a entrar dentro da igreja. Em razão da seca e da peste de gafanhotos, não havia como fazer sacrifícios. Não havia como manter o culto. Os cultos foram cancelados. Não havia possibilidade de ser realizados. Por quê? Porque o colapso econômico e o estrago dos gafanhotos tocou até na preparação dos cultos. De modo que não havia material, não havia os utensílios, os itens necessários para a realização do culto. E o culto teve que ser cancelado, teve que ser adiado. Forte, não? Só que isso aqui mostra algumas coisas também. Primeiro, em tempos de crise, nós teremos dificuldade de cultuar o Senhor. O coronavírus, os desdobramentos dessa epidemia, dessa peste, fizeram com que as autoridades suspendessem os cultos, de forma que muita gente, por um tempo indeterminado, ficará impossibilitada de comparecer em ajuntamentos religiosos. A questão do coronavírus afetou também nossos cultos, nossos ajuntamentos, de modo que a crise consegue abarcar, alcançar até em campo religioso. Que coisa forte, que coisa difícil. A Bíblia fala disso, que Jerusalém seria edificada, porém em tempos angustiosos. A Bíblia fala que nos últimos tempos, nós estaríamos debaixo de opressão, de perseguição e de intensa dificuldade. Ela já chegou, ela é real. Existem dezenas e centenas e milhares de igrejas no mundo inteiro que no dia de hoje estão com as portas fechadas. E por um tempo indeterminado. Fala-se de pelo menos 6 meses. Imagina 6 meses sem entrar numa igreja, sem se reunir. E provavelmente o Brasil entrará também nessa rotina, se esse vírus não for contido. Que coisa forte. Dificuldade em cultuar. Só que aqui traz tem outro manto para você.
cuja mente do Senhor quer alcançar. Também é uma placa de advertência, dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está por perto. O Senhor está dizendo: busque-o, conserte a sua vida, enquanto ele ainda está disponível. Enquanto ele ainda está disponível. Porque essas ameaças mostram que nem sempre mostra que haverão fases que a igreja não contará com a liberdade que ela conta hoje. Olha que alerta profundo e precioso. Então isso nos demonstra o quê? Irmãos, à medida que o tempo vai passando, a nossa liberdade religiosa pode ser tolhida, de um jeito ou de um outro. O acesso ao Evangelho, ao culto a Deus, ao koinonia, a reunião com os irmãos, pode ser tirado, limitado, impedido. Então nós vemos ecoar sobre nós Isaías 59, buscai o Senhor enquanto se pode achar, ou seja, enquanto as portas não se fecharam, enquanto Ele está disponível, enquanto Ele está acessível. Por quê, pastor? Porque chegará o dia que Ele não estará mais, ou pelo menos com essa liberdade que temos. Terceira consequência da crise. Primeiro, as vaidades serão deixadas de lado e mostrarão nossos valores. Segundo, a crise afetará o culto a Deus. Por isso a urgência de buscá-lo enquanto se pode achar. Terceiro, as crises podem colocar nossas vidas em risco. Podem tirar nossas vidas. Verso 11 diz: envergonhai-vos, lavradores, uivai vinhateiros sobre o trigo, sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Veja em ordem crescente: primeiro as vaidades, o vinho, depois o culto. Agora, vocês vão passar fome, não vai ter nem o que comer. Na primeira fase não tinha o happy hour. Na segunda fase, a crise foi tão grande, não dava para juntar mantimento nem para o culto. Na terceira, nem para o sustento pessoal. A peste de gafanhoto ia trazer morticínio à nação, inanição, morte. Se você estuda a história das pestes, das pragas, peste negra, o tifo, o sarampo, você vai ver que elas sempre levaram com elas dezenas, centenas, milhares e até milhões de vidas. Ou levam pela peste em si mesmo, ou pelas consequências da peste. Se não leva pelo próprio vírus, leva pelo que o vírus causa, fome. Se não leva pelo próprio vírus, leva pelo que o vírus causa, guerra, conflito, suicídio. Os colapsos que o vírus causa levam à morte. Da mesma maneira, o coronavírus não é só um artigo do nosso noticiário, dos telejornais. Ele é um vírus que até então se mostrou letal, devastador,
e já levou vida de pessoas. Aí eles falam: não, fica tranquilo, só só mata velho. Ué, quem tem avô aqui? Quem tem mãe com mais de 50 anos? Como assim só mata velho? Parece até alguma coisa provocada por sistema totalitário, porque, por exemplo, Adolf Hitler, ele tinha intenção de exterminar raças. Não gostava de negro, de cigano, de judeu e também de velho. Velho não tem força, velho não trabalha direito, velho é só pedra de tropeço. Aí tem até gente dizendo: esse vírus foi lançado para tirar a terceira idade do caminho. Mas e como é que o povo comenta? Ah, fica tranquilo, pastor, só mata velho. Peraí, eu tenho avó, eu tenho mãe, que já são senhoras. E outra, nós também vamos ficar velhos, não vamos? Então, irmãos, coloca a nossa vida em risco. Agora, isso traz outra consequência. A epidemia está dizendo assim: veja a temporalidade da sua vida, veja a fragilidade. Um micróbiozinho está botando vocês em pânico, mostrando a vocês não têm o controle de nada, são tão frágeis quanto o próprio micróbio, e a vida de vocês pode ser tirada de uma hora para outra. Fala da fragilidade, temporalidade da vida humana. A praga veio e matou, espirrou, matou. Passou a mão num bebedouro de aeroporto, morreu. Não tinha condição de evitar. Salmo 39 diz: faz-me ver a soma dos meus dias, qual é, para que eu saiba o quão frágil sou. O que é o homem? O que é a vida do homem? É como um vapor, que logo existe e depois esvanece. Ou como a erva do campo, que o vento sopra e já não se achou mais o seu lugar. Ou como o Salmo 90 diz, que nossos anos passam como um conto ligeiro, e nós voamos. Revela isso para nós, e tira um pouco nossos olhos daqui, e nos faz voltar os olhos para lá. Irmãos, ele está trazendo essa noção a nós. Você que às vezes é muito vaidoso, muito pomposo, muito cheio de si, olha só, irmão, o vírus é um sinal de Deus dizendo: somos mortais, fracos, limitados, frágeis. Ou não somos? Quem é que não ficou com medo de pegar? Quem é que olha para a mídia, não é assim assado, aí e fala, eu peguei, mas eu estou tranquilo. Não. Vai passar pela sua mente a morte. Vai passar pela sua mente, mesmo que ela não passa, ela vai passar assim: meu Deus, quanto tempo de vida eu ainda tenho? Vai chegar o dia que eu vou estar pregando e eu vou olhar para aquelas cadeiras e um deles não vai estar, se eles for primeiro. Vai ter um dia que eu vou olhar aqui e aquele menino que toca violão há tantos anos aí foi embora. Viu que tristeza fazer o velório do Tiago? Não vai estar aqui mais.
pode ser hoje, pode ser amanhã, acabou. Eu vou falar, Deus, aí Deus, querido, nós somos mortal, vocês não duram para sempre. Deus está levantando a bandeira e dizendo, pecadores, pecadores, vós sois finitos. A crise é pedagógica. Jesus está dizendo o que aqui, Joel? Uma vez que a vida é curta, devemos fazer a obra daquele que nos chamou enquanto é dia, vida, porque vem a noite, morte, e ninguém pode trabalhar. O que Jesus está dizendo assim, o texto, a peste está mostrando a insignificância da vida, então viva intensamente cada momento seu, viva como se fosse o seu último dia, viva intensamente, meu irmão. Não deixe para amanhã, faça hoje, ame hoje, abrace hoje, peça perdão hoje, perdoe hoje, evangelize hoje, pregue hoje, pague sua dívida hoje, porque o amanhã pode não acontecer. Essa é a ideia do texto. E olha que a pregação é o que fazer em tempo de crise. Eu só falei da crise até agora. Então Joel pinta esse quadro drástico. É o mesmo quadro nosso. E no que diz respeito à igreja, faz hoje, irmão. Ontem tivemos uma vigília ali no vale. Foi sensacional. Pelo menos eu pude ter um pouco eu tive um senso da transcendência de Deus em um certo período. Tive um senso do divino, do eterno, do celeste, e ainda orei, Senhor, não deixe esse sentimento que me tomou sair, porque é tão bom viver na terra com a mente no céu, na eternidade, como Jonathan Edwards diz, ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. E quando você vive com a eternidade gravada nos seus olhos, ou seja, com esse senso da transcendência de Deus, do eterno, do divino, do imaterial, do sobrenatural, você invariavelmente tem menos olhos para esse mundo. Invariavelmente se dedica, sabendo que pouco tempo nos resta. Agora, depois de fazer o pronunciamento, ter dado as sentenças, Joel vai dar a solução. O que devemos fazer? O que a nação pode fazer ante ao caos que ela se encontra? Qual a postura da igreja, do povo de Deus, diante disso? Semelhantemente para nós, o que fazer diante desse colapso econômico, dessa mortandade, da epidemia do coronavírus? Vamos ver então o que ele diz. Verso 13: Cingi-vos de pano de saco e lamentais, sacerdotes. Uivai, ministros do altar, vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Verso 14: Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Até aí. Primeiro, nós vamos lidar com o aspecto natural da crise. Porque o verso 12 diz: a vide se secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Então tem que haver aqui uma reforma, uma comoção nacional, no tocante à condição física do reino. Reformular, né? Tem que tratar agora o solo, tirar os estilhaços, fazer o replantio, enfim,
fazer também uma reunião com os magistrados, com os economistas, para saber como vão alavancar novamente a economia. Da mesma maneira, a peste deve ser também combatida primeiro em campo natural. Para isso, nossas autoridades e os especialistas no assunto nos trazem medidas muito simples, mas muito eficazes. E como pastor, formador de opinião, como uma pessoa, um homem em uma igreja que é vista por milhares e milhões de pessoas, cabe aqui também dar algumas orientações em campo social. Então aqui está algumas dicas que o Ministério da Saúde dá para evitarmos a propagação do coronavírus. Eu vou ler aqui 9 delas. Você que está ouvindo, fique atento, ou tome nota, e você que está aqui. Como combatemos isso como cidadãos? Qual é a nossa participação aqui, no que diz respeito à crise? Primeiramente, devemos evitar o pânico. A pandemia já era iminente, era apenas uma questão de tempo, esse anúncio. Mas nós podemos fazer essa história ser diferente aqui no Brasil. Então, primeiro pedido do Ministério da Saúde é: não entrem em pânico, não se apavorem, isso só piora. Ok? Então, mantenham o controle, caso for encontrado um membro da família, ou mesmo você mesmo, com o vírus. Segundo, sem fake news, não seja um propagador de notícias falsas. Estas contribuem para o pânico, para o motim. Se quer ser o primeiro a divulgar uma notícia, consulte a fonte primeiro. O site do Ministério de Saúde, por exemplo, saude.gov.br, possui informações confiáveis. Duvidou? Não repasse. Terceiro, sem beijo, abraço e aperto de mão. Nosso país é caloroso e a nossa característica é reconhecida mundialmente, mas vamos mudar o hábito por um tempo. Todos vão entender a necessidade de cumprimentar apenas com um sorriso à distância. E aí? Palmeirense cumprimentando corintiano. Distância. Ai, servo santo. Quarto, visita aos idosos. Podem esperar também. Idosos acima de 60 anos são dos principais grupos de risco. Podemos evitar de levar algo indesejado para eles. Ok, então o vovô, a vovó, o tio, devem esperar um certo tempo para não termos contato com eles. Mas que vai ser uma tristeza. Vai, né, gente? Judiação, né? E tem vô que fala: deixa eu morrer, mas morro com o meu netinho, deixa eu ficar com ele. 5. Lave sempre as mãos e procure não tocar o rosto. Não precisa nem explicar, né? Lave frequentemente. 6. Cubra o rosto quando tossir. É o que está dizendo aqui. Cubra o rosto quando tossir. Dê preferência usando os ombros e os braços. 7. Respeite o próximo. Bom senso nunca é demais, coisa que brasileiro não tem muito. Pode ter uma pessoa precisando mais que você, sem correria, sem empurrão e brigas. Respeite sempre. 7. Evite aglomerações. Se puder permanecer em casa, evitar locais fechados, com muitas pessoas. Fazer home office é melhor. Ou seja, fique em casa. Você pode, em muitos sentidos, as aulas de faculdade e escola podem ser feitas online, ou pode ser o material dado aos pais e os pais fazer com os filhos, e assim por diante. E no caso dos cultos, se for de fato ordenado que sejam suspensos, então a saída vai ser cultos online, né? Entra no canal Defesa do Evangelho, no horário dos cultos, e eu vou estar fazendo ali uma mensagem para vocês, mas isso ainda não é oficial. E 9, sempre alerta, nós podemos ser os vigilantes. Se souber de algum caso, reporte, comunique.
ok? Então essas são as medidas de prudência e as medidas no combate em campo físico do coronavírus. Agora, naquilo que está além da nossa força, naquilo que vai além das fronteiras, naquilo que envolve hostes espirituais, que envolve circunstâncias e realidades que estão acima do nosso poder, o que devemos fazer? Então, o verso 3 diz: cingivos e lamentai, sacerdotes. Verso 14: promulgai um santo jejum e convocai uma assembleia solene. O que ele convoca a nação a fazer? Jejum e oração. Voltar a face para o Senhor. Clamar a misericórdia de Deus. Buscar o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque a situação aqui descrita chegou num ponto incontrolável. Estava acima do poder e da compreensão humana. Para o quadro ser revertido, haveria de acontecer uma mobilização divina, uma intervenção divina, dadas as proporções, a profundidade, os desdobramentos, a intensidade da crise. Da mesma maneira, o nosso quadro mundial, nacional, o quadro que está se desenhando, foge do controle das autoridades, ou está caminhando para fugir. Em países como a Itália, está de quarentena. Foge do poder, da ciência, da capacidade de dominar e estancar este surto. De modo que, mesmo que se resolva, vítimas serão feitas, crianças serão abandonadas, haverá crises, haverá sequelas em muitos casos, e famílias e povos. Fala-se de empresas que vão fechar, quebrar, não vão se abrir mais. Fala-se de uma quantidade tão grande de infectados que não haverá leito suficiente nas UTIs para acomodar essas pessoas. Enfim, a inflação, o racionamento, essas coisas afetarão o mundo de tal maneira que serão necessários muitos anos para recuperar todo o dano que só está no começo. Porque eu disse, a fé de pessoas será prejudicada, os cultos serão interrompidos, as pessoas serão privadas das suas necessidades, haverá morte, e por mais que haja, até se esse vírus foi causado, quem o causou não tem o controle sobre ele que pensa que tem. E diante disso, o que a gente tem que fazer? Clamar a misericórdia do Senhor. Primeira coisa que Joel fez, todo mundo, coloque pano de saco e cinza, que era uma maneira de se humilhar no Antigo Testamento. Vamos invocar ao Senhor, vamos promulgar um jejum, vamos colocar o rosto em terra e dizer: Senhor, tem misericórdia da Europa, da Ásia, da África, da América do Sul, da América do Norte. Senhor, aplaca a tua ira, Senhor. Senhor, traz uma intervenção, traz a cura deste mal, Senhor. Ilumina os especialistas, ilumina os cientistas, ilumina as autoridades, para que exerçam domínio sobre a situação, para que não percam o controle, para que estanquem, Senhor, essa tragédia. Senhor, guarda a tua igreja desse mal, guarda os irmãos mais fracos, preserva-os na fé. Ó Deus, ampara o teu povo nesse momento. E o texto diz,
Joel sugere que os sacerdotes iniciem o processo. Deve começar por nós pastores, deve começar por nós líderes. Nós somos os primeiros a nos compadecer, os primeiros a se colocar na brecha, os primeiros a perder o apetite e se colocar entre Deus e as nações, e então convocar a congregação, a comunidade, a igreja de Cristo, para vir junto conosco. É assim que temos que nos portar em tempo de crise. Orar, jejuar, clamar a Deus. Como eu te disse, o brasileiro é só na última, né? Você vai esperar o seu filho, o seu primeiro caso, a primeira vítima, sua mãe, sua avó, metade da igreja. Vai ficar só olhando, isso aí não, isso aí, sabe, dessa água não bebo. Como não? Por que não? E se essa, não dá para saber, só estou falando hipoteticamente, e se essa for uma profecia de Mateus 24, e se cumprir de forma como foi a peste negra, que levou 50 milhões de europeus, e se for um negócio devastador? E se diminuir a população mundial através disso aí? E se for? Não está escrito? Próximo a ver guerras, rumores de guerras, terremotos e pestes. E se for uma peste incontrolável? Vamos orar, vamos jejuar. Agora eu vou terminar com isso. Nós então devemos nos colocar diante de Deus em oração, em pranto, em clamor, fazer a nossa parte e depender de Deus. Orar por quê? E eu termino. Primeiro, nós vamos orar, presta atenção, conscientes que este coronavírus representa o açoite de Deus às nações. Essas epidemias, e essa propriamente, é juízo de Deus sobre as nações soberbas, arrogantes, idólatras, ensimesmadas. Deus está passando com sua vara e corrigindo as nações e as colocando de joelhos pela sua soberba idolatria e pela sua afronta em voltar as costas para Deus. Esse é uma das causas da epidemia. A segunda causa é, primeiro, ele açoita os gentios. Segundo, ele açoita a igreja. Porque a epidemia não pega só ímpios, pega também crente. Não só justos, não só incrédulos, mas justos. A epidemia também é o açoite de Deus, não para juízo da igreja, mas para despertá-la do seu sono, do seu mundanismo, despertá-la do seu egoísmo, despertá-la, meu irmão, da sua apatia. Deus está trazendo isso para a igreja acordar, tirar os olhos dela do mundo, para avivar essa igreja morta, seca, árida, egocêntrica. Também a vara de Deus na igreja para despertá-la. Terceiro, essa epidemia também é para mostrar a fragilidade das nações e a soberania de Deus. Vocês não têm controle de nada. O poder da morte e da vida não está nas mãos de vocês. Um simples vírus, uma simples célula, está envergonhando e botando vocês de joelhos. É para mostrar a soberania de Deus, que o homem sem Deus está perdido.
Quarto, essa epidemia está sendo trazida para ensinar a igreja a exercitar misericórdia. É impressionante ver pestes, pragas, mortes, miséria, e a igreja indiferente, insensível. Ninguém chora, ninguém geme, ninguém clama. Isso é para nos colocar de joelhos, é para nos compadecermos de famílias, de crianças, de idosos. Isso é para haver uma comoção entre o povo de Deus e ensinar, deixar a egoísmo, a indiferença e exercitar e exercer misericórdia. Quinto, isso tudo está acontecendo para nós pregarmos o Evangelho. É como se as nações, o ímpio, fosse a terra, e a peste, o juízo, fosse a máquina de arar, de preparar corações. A sociedade está propícia para pregar o Evangelho e dizer: tirem a esperança de vocês desse mundo. Há uma esperança além da vida, além do dinheiro, da felicidade, do sexo, da droga. Há um santo Evangelho, um santo Redentor, um santo Salvador, e novos céus e nova terra, onde vocês podem habitar. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. E por fim, a glória de Deus. A glória de Deus. Isso tudo é para mostrar para as nações: há um Deus nos céus que comanda tudo isso, a quem todos devem dar louvor, honra, glória e domínio. Oh, meus irmãos, você pensa que a peste, o terremoto, as enchentes são só juízos? É juízo misturado com misericórdia. As enchentes acabaram com o mundo inteiro, os terremotos com o mundo inteiro, essa própria praga? Não. Multidões são devastadas para acordar as tantas outras que estão vivas, para despertá-las. É juízo com misericórdia. Acordem, olhem para mim, deem glória a mim. É Deus chamando ao arrependimento. Venham, a chance, a esperança. Como a chance? Porque eu executei as outras, mas poupei vocês. Reconheçam meu senhorio e deem glória a mim. Amém? Essa é a razão, ou pelo menos parte do porquê do coronavírus e como lidar com ele. Amém? Vamos fechar os olhos e curvar nossa cabeça. Senhor Deus, que dias, que situações, uau! Apesar de pregarmos, lermos, ouvirmos, jamais sonhamos que vivenciaríamos tais coisas. Meu Deus do céu, traz a nós esse senso de urgência, da gravidade dos fatos. Ó Pai Santo, esmaga nossa indiferença, nossa frieza, nosso descaso. Ó soberano, desperta o teu povo. Esta instituição não está aqui à toa, ela é coluna e baluarte da verdade. Através dela
Sua multiforme sabedoria é conhecida de principados e potestades. É a agência a qual o Senhor se manifesta e se faz presente e se comunica com a terra. Ó Deus, faz valer o texto que diz: muito vale a súplica de um justo, por sua eficácia. Atende a oração que está aqui, Senhor. Irmãos, eu quero pedir, dirijam suas orações agora para os alvos. Dirija as orações para a sua casa, dirija as orações para a sua família, dirija as orações para o Brasil, dirija as orações para o Rio de Janeiro e São Paulo, dirija suas orações para os leitos de hospital, dirija suas orações para a França, Espanha, Itália, dirija as suas orações para o Reino Unido, para a Europa, para a África, para a Ásia, dirija suas orações para os povos, interceda por eles. Diga para Deus poupá-los, para Deus ter misericórdia, e para Deus usar a epidemia, para levá-los a reconhecer a soberania, o senhorio dEle. Oh Deus, oh Deus, desperta-nos, dirige sua oração para a igreja. Ó Senhor, quanto ela podia estar fazendo, quanto poder ela detém, quanta ciência ela carrega consigo. Ó Deus, o quanto ela pode proclamar teus feitos, o quanto ela pode se colocar de joelhos, o quanto ela pode intervir através da sua oração. Então desperta a igreja de Cristo, desperta a igreja do Senhor, meu Pai. Ó, que um avivamento se insurja através desse caos. Ó Deus, que o avivamento ecloda através dessa peste. Ó Deus, lembre-se de nós, não se esqueça de nós, Senhor. Ó Deus, aqui estamos, em Ti confiamos, em Ti esperamos. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia, tem misericórdia.